E aí, seus flamenguistas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Setor Norte, o canal do torcedor rubro-negro. E flamenguista, esse vídeo eu vou trazer para vocês o verdadeiro problema do Flamengo nessa temporada de 2024. Muita gente reclama do Tite, fala que o Tite tem que ser mandado embora, fala que o Tite tem que ser demitido. Outro dia aí estavam levantando a hashtag Fora Tite, o que eu acho uma burrice, porque você faz gerar um ciclo que é vicioso, que você não resolve absolutamente nada. E é justamente sobre isso que eu vou falar aqui com vocês nesse vídeo. Mas antes, eu já peço aí o seu like, né, a sua inscrição aí também no canal, é muito importante pra gente. Canal novo, começando agora, então aí o seu like, a sua curtida, a sua inscrição, o seu comentário, a sua opinião é muito importante pra gente. Então, Rubro Negro, ajuda o Rubro Negro aqui a crescer pra gente poder mais e mais conversar sobre o nosso Flamengo. Seus flamenguistas, eu tô trazendo esse vídeo aqui para vocês muito baseado, muito motivado a um debate, a uma discussão que eu tive na arquibancada lá do Nabi Abichedi no último sábado com um colega de arquibancada, né, que a gente estava lá vendo o jogo, conheci na arquibancada ali na hora, e no intervalo do jogo, muita gente estava irritada, porque o Flamengo jogou mal, eu já falei sobre o jogo contra o Bragantino, o empate em 1-1 no último sábado, o link tá aí na descrição, vai aparecer no card aí também para vocês. E muita gente irritada falando, o técnico Tite, pô, ele tem que ir embora, o Flamengo já, pô, não tá ganhando, o Flamengo que não tomava gol agora tá tomando gol, já não ganha mais, venceu jogando mal do Amazonas, foi vaiado. Muita gente pedindo fora Tite, muita gente reclamando do Tite, falando que o Tite tem que ser demitido, que o Flamengo não consegue jogar com o Tite, que o Flamengo, se insistir no Tite, não vai ganhar nada. Só que aí foi a discussão que eu tive com esse torcedor lá na arquibancada, e a gente no final até concordou. Porque o Tite, na verdade, ele não é o problema do Flamengo. O Tite não é o problema. O Tite é uma consequência do verdadeiro problema do Flamengo. Do grande problema que assola o Flamengo. Eu já fiz até um vídeo muito parecido com esse no ano passado para você ver. Para você ver. Os vídeos mais antigos que eu tenho já falavam sobre isso para você ver que é um problema, que é um ciclo vicioso, tá? E eu vou começar a falar sobre isso através de um tweet do Marcos Braz, tá? Vou ler aqui para vocês, vou botar na tela aqui para vocês, um tweet do Marcos Braz que ele colocou no domingo, tá? O Flamengo jogou no sábado, empatou em 1-1 com o Bragantino, com todas aquelas polêmicas de arbitragem, onde o Flamengo foi garfado, o Flamengo foi roubado no Nabi Abichedi. Eu já falei sobre essas polêmicas de arbitragem no vídeo que tá na descrição aí para vocês, o vídeo que eu fiz após o jogo entre Flamengo e Bragantino, e o Marcos Braz colocou assim no Twitter dele: hoje, no domingo, não teve jogo às 11 horas. Qual é o critério para os times escolhidos nesse horário? É quem grita que não joga? Muitas coisas precisam de explicação, disse o Marcos Braz no tweet dele, né? Como se ele não soubesse que o calendário do Campeonato Brasileiro já foi definido há muito tempo. O Campeonato Brasileiro começou ali, né, no início de maio, finalzinho de abril, início de maio, mas antes disso já tinha sido definido o calendário. Marcos Braz só ficou sabendo disso no último domingo? Enfim. Aí um torcedor, o Bernardo, respondeu: cadê o diretor de relações externas, Cacau Cota? Bastidores fraquinho. E o Cacau Cota respondeu, esse torcedor, falou: meu amigo, esse assunto deveria ter sido discutido no arbitral no momento que se apresenta a tabela do campeonato. Foi o que a gente acabou de falar aqui. Agora, é muito difícil qualquer mudança pela dificuldade do calendário. Abraços fortes, saudações rubro-negras. Ou seja, braços cruzados, não tem muito o que fazer, né? Mostra que o Flamengo de fato aí está um pouco perdido, né? O vice-presidente de futebol do Flamengo vai reclamar do calendário agora no Twitter, não vai nem reclamar na CBF. E o diretor de relações externas do Flamengo, o Cacau Cota, ele fala que não tem muito o que se fazer agora. Porém, tem um tweet que evidencia todo o problema do Flamengo em 2024. Todo, é esse aqui, tá mostrando agora pra vocês. O mesmo tweet do Marcos Braz, o mesmo tweet, o mesmo post do Marcos Braz, só que agora o Cacau Cota tá respondendo diretamente ao Marcos Braz. Esse post aí do Marcos Braz que eu já li, e o Cacau Cota tá respondendo: eu vou além, se faz necessário um trabalho diário com todas as instituições, CBF, FERJ, Comebol. Meu amigo, para bom entendedor, meia palavra basta. Essa resposta do Cacau Cota
aí pro Marcos Braz pode parecer simples, mas não é. Não é. E agora que a gente entra na questão desse vídeo. Porque enquanto muita gente pede o fora Tite, se você parar para pensar, o fora Tite é só um ciclo que se repete. O Flamengo, desde 2019, quando começou a gestão Rodolfo Landim, com o Marcos Braz como vice-presidente de futebol, o Flamengo tem 2 técnicos por ano. Isso é um fato. Começou com o Abel Braga, e aí ele não começou bem, não agradou a torcida, a culpa era toda do Abel Braga, fora Abel veio o Jorge Jesus. Jorge Jesus foi lá, deu certo, legal, ok, fez história no Flamengo, sacaneou o Flamengo, quis ir para Portugal logo depois de ter renovado o contrato, ninguém fala disso, mas sacaneou o Flamengo, veio o Domenech Torrent, numa escolha sem critério técnico nenhum, só porque o cara é espanhol, só porque o cara é de outra nacionalidade, joga pra frente, porque esse é o critério, veio o Domenech Torrent. Chegou, não encaixou, pegou um período de pandemia que atrapalhou demais, o trabalho dele é verdade, não deu certo, a culpa é do Domenech, o Domenech foi mandado embora, veio o Rogério Ceni. O Rogério Ceni chegou, ganhou o Campeonato Brasileiro aos trancos e barrancos, mas chegou um momento que não estava dando mais certo, a culpa é do Rogério Ceni, mandado embora. Veio o Renato Gaúcho, chegou a dar certo em um determinado momento, depois começou a perder alguns jogos, a torcida começou a ficar puta, a culpa é do Renato Gaúcho, Renato Gaúcho mandado embora. Veio Paulo Souza chegou, tal, meio torcido o nariz, botou o telão lá, muita gente falou, agora vai profissionalizar, agora os jogadores vão reclamar. O time piorou, não andou nada, a gente achava que o jogador era vagabundo, não sei o quê, a culpa era do Paulo Souza, o time vagabundo, o time não sei o quê, demitido Paulo Souza, veio Dorival Júnior. Dorival Júnior fez o time vagabundo jogar, porque eu nunca vi time vagabundo ser campeão de Libertadores, mas tudo bem, né? Fez o Flamengo jogar, mas aí um grupo de torcedores achava que, só porque não amassou contra o Atlético Paranaense na final da Libertadores, só porque não venceu goleando o Corinthians na final da Copa do Brasil, o trabalho era ruim. Embora o Flamengo tenha tido a melhor campanha da história da Libertadores e tenha ganhado a Copa do Brasil e a Libertadores. Mas o trabalho era ruim. Inclusive, eu debati com esse torcedor na arquibancada lá na Bia Bichedi por isso. Porque ele achava que o Dorival tinha que ser mandado embora, como muitos outros, tá? Muitos outros torcedores que reclamaram que mandaram o Dorival embora, falaram que o Dorival tinha que ser demitido. Beleza. Marcos Braz foi lá, fez a vontade da torcida. Dorival demitido. Veio quem? Veio o Vitor Pereira, sem critério técnico nenhum. Veio porque o Landim gostava, veio porque achou que era bom treinador. Não deu certo. Culpa do Vitor Pereira, mandado embora. Quem veio? Sampaoli. Critério técnico nenhum. Veio porque o Landim gostava do trabalho dele. O Flamengo não deu certo. 2023 a culpa não vexame. A culpa é do Sampaoli. Sampaoli demitido. Veio o Tite. Tite chegou, ajustou o Flamengo, fez um bom campeonato carioca, mas agora começou mal o Campeonato Brasileiro. Já tá 3 jogos sem vencer. Venceu apertado o Amazonas, com direito à torcida vaiando no Maracanã, perdeu pro Bolívar, poupando o jogador, e a galera agora já começou a levantar a hashtag fora Tite. Por quê? Porque a culpa é do Tite. E assim o Flamengo tá se caminhando para talvez ter o 10º técnico demitido e o 11º técnico contratado na gestão Rodolfo Landim / Marcos Braz. Ou seja, a gente já viu que é um ciclo. E o que tem a ver esses tweets que eu mostrei anteriormente para vocês? Bom, agora, nesse ano de 2024 especificamente, o problema está mais embaixo. Porque o Marcos Braz, ele não está com a cabeça no futebol. Porque todo mundo sabe que o Marcos Braz é político, todo mundo sabe que o Marcos Braz é vereador, todo mundo sabe que em 2022, quando o Flamengo estava muito bem com o Dorival Júnior, já se encaminhando para ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, Marcos Braz foi eleito vereador aí com mais de 40 mil votos, a maioria deles de rubro-negros bitolados que votam por, o cara é do Flamengo, tal, vou votar, como se política fosse futebol, e não é. Política é uma parada séria, infelizmente. Ninguém leva a sério política, ou não leva como deveria levar, e deram votos pro Marcos Braz, simples assim. Como acontece desde 2012, tá? Não é de agora. Marcos Braz recebe voto da torcida do Flamengo, inclusive de organizadas do Flamengo, há anos. Há anos que é assim. Há anos. Só que agora ele tem... Antigamente ele tinha um cargo de diretor de futebol, agora ele tem um cargo de vice-presidente de futebol, e ele é vitalício do cargo enquanto o Rodolfo Landim não sair. Porque o Rodolfo Landim já falou, impossível demitir o Marcos Braz porque ele é muito camarada. Então assim, cara, corporativismo, amizade, não vai mandar o cara embora. Só que agora a situação tá ficando pior.
não é só dentro do futebol, não é só no planejamento do futebol, porque os erros eram do planejamento de futebol. O Flamengo é um time que administrativamente é muito bom, pô, paga boleto em dia, recebe muito dinheiro, um time que tem muito dinheiro, organizado financeiramente, mas o planejamento de futebol era muito ruim. E agora isso está se refletindo também na relação do Flamengo com as federações, porque o Cacau Cota, o diretor de relações externas do Flamengo, que é o homem responsável por estar ali diariamente dialogando com a CBF, com a FES, com a Conmebol, que é o homem que tem que estar brigando pelo Flamengo nos bastidores, ele tá brigado com o Marcos Braz, porque o Marcos Braz está putinho, tá irritado, porque o Cacau Cota lançou a pré-candidatura a vereador no Rio de Janeiro. E com isso, o Marcos Braz vai ter que dividir voto desses flamenguistas bitolados que não levam política a sério. O Marcos Braz vai perder votos desses flamenguistas e vai dividir com o Cacau Cota, correndo o risco, inclusive, dele não conseguir se reeleger, correndo o risco até mesmo, nem do Cacau Cota, nem do Marcos Braz se elegerem. E aí o Marcos Braz, como retaliação, proibiu o Cacau Cota de frequentar o Ninho do Urubu, proibiu o Cacau Cota de viajar com a delegação do Flamengo, de ter contato com os jogadores, praticamente está minando o Cacau Cota. Ou seja, o Flamengo está perdendo o único responsável, o único canal de comunicação entre Flamengo e federações. Está perdendo a única pessoa que deveria defender o Flamengo diante dessas federações, por conta de uma briga política. O presidente Rodolfo Landim está até tentando amenizar essas questões, né? Bancou a viagem do Cacau Cota para a Bolívia, até porque o Marcos Braz não viajou, né? Por conta da altitude, ia fazer mal à saúde do Marcos Braz. Mas, enfim, tá esse clima de guerra na política do Flamengo. O diretor de futebol, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, tá pensando na política, e o diretor de relações externas que deveria defender o Flamengo junto à CBF, e aí ele seria importantíssimo, principalmente agora, que teve essas questões aí envolvendo a arbitragem do Flamengo, o Flamengo foi prejudicado, ele seria importante, como ele mesmo disse aí no tweet que eu mostrei para vocês, é importante ter um trabalho ali todo dia de comunicação, de relação com as federações. O Marcos Braz já minou esse trabalho por birra política, por briga política. Enquanto isso, a culpa é do Tite. A culpa é do Tite. A culpa é do Tite. Manda o Tite embora, contrata outro treinador, faz essa roda girar, Marcos Braz segue intocável. E o problema, meu amigo, o problema continua. Porque os torcedores, de um modo geral, não vai na raiz do problema. Tem que cortar ali na planta. Ó. Ele vai lá e poda a planta. Pega uma árvore ali, poda a planta, corta um galho aqui, corta um galho ali, manda o Domenech embora, manda o Paulo Sousa embora, manda o Tite embora, manda o Sampaoli, manda os técnicos embora, mas a raiz que faz crescer esses galhos tá lá intocável. E esse é o verdadeiro problema do Flamengo. Enquanto as pessoas, enquanto os torcedores não começarem a cobrar do Marcos Braz, principalmente como eles cobram os técnicos, meu amigo, nada vai mudar. Enfim, espero aí que vocês tenham curtido aí o vídeo. Quero saber a opinião de vocês aí. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Se vocês acham que, independente do Marcos Braz, o Tite é o problema. Se vocês concordam comigo de que o maior problema do Flamengo é o próprio Flamengo. Como o próprio Domenech Torren falou, o maior problema do Flamengo é o próprio Flamengo. Enfim, deixa a sua opinião nos comentários. Deixa o like aí no vídeo também. Se inscreve no canal porque é muito importante. Ó, toda quinta-feira a gente faz uma live aqui, eu e outros flamenguistas, comentando sobre o nosso Flamengo, repercutindo as notícias, os jogos. Eu então faço convite para você participar conosco. Quinta-feira, 8 horas da noite. Então já anota aí na sua agenda, já ativa a notificação. Toda quinta-feira, 8 horas da noite, a gente tem uma live para a gente resenhar sobre o nosso Mengão. Então já está feito o convite. Valeu? Tamo junto, saudações rubro-negras, até o próximo vídeo.